A partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira, hoje já dia 25 de fevereiro de 2022, mais um BIP no ar. Olá, Rani, olá, o Ederson, e já dá também as boas-vindas aqui para a Michele Ferreira, diretora da Vigilância em Saúde, que é a nossa entrevistada de hoje, né, Rani? É isso mesmo. Olá para todo mundo. Seja bem-vinda a Michele, que é famosíssima, né? Pense numa pessoa que é solícita, que está em todas. Muito bem-vinda. É a primeira vez que a Michele vem ao programa. Ela é da Vigilância em Saúde. Tem muita coisa para explicar para todo mundo, né, Ederson? É isso mesmo, Rani. Oi para você. Oi, Laércio. Seja bem-vinda, Michele, a primeira vez participando. E a gente tem muita coisa para conversar, muitas dúvidas, né, para tirar nesse BIP de hoje. E eu já quero desejar boas-vindas. É a Michele Ferreira, diretora da Vigilância em Saúde. Eu acho que a gente já pode começar, Michele, conversando e esclarecendo aí para o nosso ouvinte, telespectador, o que é a vigilância em saúde? Essa frase tão dita, tão falada, tão ouvida, né? No dia a dia, principalmente você que sempre dá entrevista e tenta esclarecer tudo isso. Mas o que é a vigilância em saúde? Então, olá, primeiramente agradecer a oportunidade e o prestígio que vocês têm, né? O respeito pelo meu trabalho, pela minha pessoa também. Isso é muito importante, é muito motivador. Não, trabalhar na saúde não é fácil, né? Como todos já imaginam, mas assim... A gente acompanha e sabe, viu? Exatamente. Como Ederson perguntou, o que é a vigilância em saúde? Eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada pela área de saúde como um todo, mas a vigilância em saúde em si, ela é uma gama de informações que quem está de fora não tem nem noção da quantidade de informações que tem naquele departamento. Então, desde a criança que nasce é registrado na Vigilância em Saúde, o óbito vai parar na Vigilância em Saúde, o estabelecimento é cadastrado. Então, em resumo, consiste em uma gama de informações que a gente coleta através das notificações, dos registros, das visitas, e a partir dali a gente faz um planejamento para poder direcionar de forma geral, a Secretaria de Saúde como um todo, digamos, é um coração da Secretaria de Saúde, onde consta todas as informações relacionadas aos agravos que foram notificados, o que está no auge no momento é o Covid. Então, todas as notificações, tanto da rede particular quanto pública de Covid, por exemplo, vai parar na Vigilância em Saúde e vai para o Sistema Nacional. Imagina o trabalho que vocês têm ali, então, né, Então, Michele? assim, tudo assim, os técnicos que digitam, eles são críticos. Como é que a pessoa chama José e tá lá sexo feminino? Então, antes de digitar, eles também têm que ser críticos e as informações têm que ser fidedignas. Eu não tenho problema de falar, a gente estava com uns problemas recentes em relação ao registro das vacinas. Os trabalhadores são cansados, é uma campanha que está mais de um ano. Então, assim, na hora que a gente vê, a gente vai lá e pede para corrigir. Algumas crianças estavam sendo cadastradas na faixa etária de 18 a 64. Não pode. Se ela tem 9 anos, ela tem que estar no grupo da faixa etária dela, né? Então, são algumas falhas aceitáveis, claro. Falhas humanas. Que antes de inserir no sistema, a gente já pede para corrigir, é corrigido. Para a gente ter informações fidedignas, o Estado também, e o Ministério da Saúde também, para a gente planejar em conjunto como um todo. Esses dados vão para o Ministério da Saúde? Para os ministérios. Do Estado e Ministério da Saúde. Eu vou dar outro exemplo, em relação a o quanto é importante essas notificações chegarem para a gente e essa análise desses dados. A gente geralmente fechava os anos com 150 casos de HIV. No último ano, 2021, a gente fechou com mais de 230 casos. Se a gente não tivesse notificação, se a gente não tivesse registro, como é que a gente monitorar? Então, a gente analisa, a gente ficou assustado no final do ano, já acompanhando, né, mensalmente essas informações, e a gente já fica mais atento para as ações. As pessoas podem ter deixado de testar de forma mais precoce, as ações extramuros também foram diminuídas pela Covid, entre outras coisas também, mas a gente tem que analisar como um todo, né, sempre com um link muito bom com nossos secretários. Eles escutam muito, porque eles também não têm acesso direto às informações. Então, quando a gente leva, né, recentemente também, os óbitos de Covid têm assustado um pouco. E tudo isso é analisado criteriosamente para poder planejar a Secretaria de Saúde como um todo. Eu brinco, às vezes, que a Vigilância em Saúde, ela literalmente vigia a saúde da população de Parauapebas. Teria uma justificativa, Michele, para esse aumento grande do número de casos de HIV? Foi o que ela acabou de falar, né? Falando a respeito as pessoas não estão testando mais na mesma quantidade que faziam os testes precoces, né? Exatamente. O CTA-SAI, que é onde disponibiliza o preservativo de forma gratuita, no auge da pandemia também não estava sendo tão procurado para a população buscar o preservativo. Então, assim, a Covid realmente ela
trouxe um malefício bem grande para a população, não Talvez só... seja porque o foco, né, se É tornou a isso. Covid e as outras doenças continuaram aí, infectando, continuaram aí a todo vapor, mas o foco se tornou outro, né, que foi a Isso. Covid-19. Acredita que isso também possa ter contribuído com esse aumento? Sim, tem outras, por exemplo, a gente teve a volta do sarampo também, então assim, tudo contribuiu para que, digamos, piorasse a Covid, né? Então assim, muitas mães não fizeram pré-natal, a gente teve óbitos fetais devido à falha no pré-natal, a própria mãe não ia procurar as unidades de saúde, entre outras, assim, a busca pelas vacinas de rotina das crianças também teve uma queda brusca mesmo, porque todo mundo estava realmente em casa, contido, com medo, com receio de E sair com de medo de, casa. inclusive, no próprio posto de saúde. né? Exatamente, onde... Está bem e contrair, né? né, no posto. Onde as pessoas que estão doentes vão procurar algum auxílio, e principalmente Covid também. E para que fique claro também, Michele, a gente estava até conversando, a vigilância sanitária, ela faz parte também da vigilância em saúde. Da vigilância em saúde. Então, como eu brinquei, ela vigia a saúde da população. Então, se o estabelecimento ele está de forma incorreta, né, no manejo da alimentação, um restaurante, por exemplo, a vigilância vai lá, a sanitária especificamente, ela vai lá, ela fiscaliza. A nossa equipe ela é bem composta, odontólogo, nutricionista, zootecnista, veterinário. Então, assim, o odontólogo ele fiscaliza os consultórios odontológicos, Fiscaliza todos os estabelecimentos. todos os estabelecimentos voltados para o bem da saúde da população. Isso significa, inclusive, os pet shops. Exatamente. O pet shop, a gente tem uma parceria com a Deparar. O pet shop a gente fiscaliza principalmente quando eles fornecem medicamento humano, que às vezes dá para usar no animal também. Mas o pet shop hoje ele é foco principal da Deparar e com auxílio da vigilância nesse sentido. A vigilância em saúde, então, ela tem vários departamentos. Dentro dela, a gente poderia citar a própria vigilância sanitária. Exatamente. Quais são os outros departamentos que A compõem vigilância lá? sanitária, a imunização, né, essa Se a gente tivesse um centro de controle de zoonose, estaria lá na dentro da vigilância E em vamos saúde ter, também? vamos ter, né? vamos Sim, ter. sim. Tá Tá dentro do previsto. PMI, Isso. vamos ter sim. Eu puxei esse assunto da vigilância, da controle de zoonose, porque a gente teve também, há uns 4 anos atrás, se não me engano, um surto aqui de leishmaniose. Né? E isso também foi combatido a partir do momento de dados levantados, que você Exatamente. falou que é uma das principais atividades da vigilância em saúde, é o levantamento de dados. Isso. E a partir daí fazer o planejamento. Exatamente. Como a gente estava falando de Covid, o Covid meio que escondeu os outros problemas. A gente não fala mais em chikungunya, a gente não fala mais em zika vírus, a gente não fala mais Dengue. em dengue. Como é que estão esses outros quadros virais, zoonoses aqui em Parauapebas? Eu ia até falar do chikungunya também. Ano passado a gente teve um crescimento considerável da chikungunya, principalmente no bairro Rio Verde. Os agentes de endemias, que é uma categoria super importante também para nos trazer esses dados, porque eles vão de porta em porta. E a gente teve um aumento significativo de chikungunya. Dengue se mantém, digamos, tranquilo, mas a chikungunya que deixa sequelas, algumas vezes irreversíveis, várias dores nas articulações, teve um aumento gradativo. O que eu acho importante frisar é que nossos profissionais são sensíveis, apesar de tudo ser Covid e recentemente influenza também, ficam atentos. Não, isso não é Covid nem influenza. O que pode ser? Né? Então isso é importante. Então a informação, a notificação, propriamente falando, chega para a gente poder realmente tabular os dados, ver, como eu falei, o Rio Verde foi o bairro que mais teve. Por que eu sei? Porque na notificação tinha o endereço, tem a ocupação, tem todas as informações necessárias para a gente poder fazer um planejamento melhor. E a dengue, Michele, como é que tá? A dengue se mantém assim estável. como a leishmaniose. A leishmaniose também, o Laes falou bem, eu tinha muito contato com o Laes naquela época, foi um momento assim muito delicado, porque óbito já é delicado, e de criança mais ainda, né? Eu tenho uma dúvida sobre a leishmaniose. Como é que funciona o tratamento desses pacientes? Como é que é feito? Porque tem também o repasse, né, do medicamento do governo federal Isso. para o estado e depois para o município. O município ele administra isso. Inclusive, recentemente, nós ouvimos alguns pacientes reclamando desse repasse. Como é que está sendo feito? Como é que é administrado isso? Sim, quando Só um parêntese. Grande parte da medicação que é distribuída pela rede pública municipal, ela é oriunda do Ministério da Saúde. E ela faz exatamente essa ponte, que sai do Ministério Esse da Saúde, acompanhamento vai até o para a paciente, CESPA, né?
que é a Secretaria Estadual de Saúde, onde a distribuição é feita a partir de Marabá para esta mesorregião, e aí são distribuídos nas unidades básicas de saúde. As medicações, as vacinas também, tudo isso é de forma tripartite. Governo federal, governo estadual, até chegar em todos os municípios. Em relação à medicação, você deve estar falando da leishmaniose mesmo, tem que comentar, né, a glucantime, propriamente falando, e teve esse déficit no abastecimento do Ministério da Saúde para o Estado e para os municípios também. Agora, recentemente, a nossa diretora de Marabá, porque a vigilância municipal, a gente tem hierarquia com o Estado, que fica em Marabá, uma subdivisão, depois Belém e governo federal. A gente está até deixou alerta, a gente até começou a conversar com a Ascom, o estoque baixo de soro antiofídico, que é para picada de cobra, escorpião, e somado a isso, a gente está num período chuvoso, onde é propício, né, as pessoas que vão muito para a roça, então a gente está montando material até para orientar melhor, o uso de bota, evitar se expor muito nesses ambientes. Uma conscientização também, né? Porque o estoque, a gente tem estoque no município, mas o estoque do Estado está zerado. Então, para a gente se conscientizar, para a gente realmente ter esse cuidado. De novo um parêntese. Deixa eu dar mais um parêntese eu entendo aqui. porque é muita coisa. Porque é o seguinte, existem as questões legais também. Por exemplo, se existe um medicamento que ele é fornecido pelo governo federal, repassado para os estados, e o estado repassa para o município fica legalmente impedido de justificar uma compra para esse medicamento, por mais que esteja faltando aqui. Aí, às vezes, precisa de rápido, tem gente necessitando, mas como é que você vai comprar se a responsabilidade do fornecimento é do governo federal? Por isso então, que é importante aí, esclarecer isso, né? Porque o paciente, por exemplo, em muitos casos, o Ederson, vai parar lá no Ministério Público. Sim, olha, a ele vai Prefeitura em de busca Parauapebas do tem Ministério dinheiro porque- sobrando, mas Isso. não compra o remédio. Por isso que é Mas, importante às vezes, não se esclarecer, sabe. né? Porque o paciente, ele não, às vezes não tem toda essa noção de Essa como informação, é feita né? essa distribuição, né? E É nem tem importante paciência também, ele quer tudo na hora. Mas, né? na verdade, No se momento você que está busca. enfermo, ninguém vai para hospital, ninguém vai para posto de saúde. Bora botar os pingos nos is aqui. Ninguém vai para posto de saúde para passear, né? Verdade. Quem está lá é porque está precisando. É uma O cara está com resposta. uma dorzinha de gente. Pra gente, uma dorzinha para ele não dormiu a noite toda. É. Então, Vou falar e dormir, Michele, tu dorme? agora há pouco eu estava perguntando. Agora há brincando. pouco eu estava perguntando, Michele, você tem vida fora da prefeitura? É, porque a gente só vê essa moça trabalhar Porque e ela trabalhar. tá em todas, Ela né? tá em todas. Entrevista para toda a televisão e Oh, rádio e tudo enquanto. Aproveitando, Consegue. então, A responde a Anne falou pergunta. mais cedo, essa questão de ser solista, eu trabalho muito como eu queria receber informação. Então, se você puder ser rápido para mim, eu tento ser rápido quando alguém manda mensagem, até para eu não esquecer depois. Então, se eu vi, eu respondo logo para sanar logo alguma coisa que me questiona, que me pergunta. E meu marido até fala, não tem hora. A hora que manda mensagem eu tô respondendo e tal, mas a gente tem um momento de família também, né? É porque, principalmente agora, nesse momento da Covid, né, a gente vai ter, eu sei que não estás tratando agora da Covid, né? Não estás no departamento da Covid, mas a gente sabe que tu estás cheia de informação Sim. sobre isso, informações importantes. Nós vamos ter as aulas retornando, Sim. aí dia 3, né? Dia 3. Que voltam dia 3. As escolas, elas estão preparadas? Na tua avaliação, que lida com isso no dia a dia, as escolas estão preparadas? Sim, é um momento propício? Não é que eu vou puxar uma sardinha, mas são informações da nossa própria vigilância que fiscaliza a rede pública e particular. Vou te dar um exemplo das creches. Muitas das creches foi construída pelo nosso atual prefeito Darcy Lerme e os próprios fiscais falam, Michele, as creches municipais, elas foram feitas para ser creches. Já algumas creches particular é uma adaptação aqui, outra ali, mas as O que creches significa? em questão a adaptação. Eu fiz uma creche para ser creche, e a outra particular, ela não tem as condições. Geralmente, algumas... É a estrutura física, é a estrutura ventilação. física. Algumas pegam... Acessibilidade, né? por Algumas serem pegam uma crianças. casa domiciliar, organiza aqui, ali, fica ajustada, mas não como uma creche da rede municipal. Planejada, com ar livre, com ventilação. Eu vi Com tem uma creche áreas, esses dias né? assim, nossa, assim, tem umas que eu já visitei que são incríveis, da rede municipal, que são muito boas. E os próprios fiscais, que são servidores efetivos, né? Eles falam mesmo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e eles elogiam muito
rede municipal. Em relação às escolas, eu recentemente participei de algumas discussões com o professor Leal, nós como saúde, para poder orientar da melhor forma possível, e os ajustes estão sendo realizados sim, para poder ficar 100% para a rapaziada voltar para as aulas. Quer dizer, a mamãe e o papai podem ficar tranquilos, podem mandar seus filhos para a escola, porque a gente sabe que há reclamações, né? Essa questão da vacina, por exemplo. Existe, vocês têm um número aqui, tantas pessoas têm os óbitos. Sim. Tem gente que já fica super preocupada, com razão, mas a Covid a gente vai viver com isso, acho que sabe Deus. O resto da vida. Ela vai se tornar uma endemia, uma doença controlada. A gente está contando que chega esse dia. No Reino Unido já liberaram tudo, liberaram já tiraram tudo, todas as exigências que tinham por lá. Vamos falar um pouquinho de Covid? Vamos. Eu sei que parece uma conversa chata, a gente já Mas está batendo tem. nisso há 2 anos, mas é uma conversa chata, mas que faz parte hoje Mas do dia a dia de tu te todo vacinaste, mundo. já tomaste? 2 Já vezes tomou e estou quantas aguardando a doses? terceira. São Eu tô dois. indo pra terceira também. Ó, tá. nós 3 vacinados, a Michelle já deve ter tomado a terceira, já deve estar indo para a quarta, né, mana? A gente não tem como não abordar as dificuldades que se tem para atingir o número satisfatório de vacinação. Por exemplo, Michele, você poderia, e eu devo imaginar que você tem em posse dessas informações, que afinal de contas essa é uma das funções primordiais da vigilância em saúde. Quais são as dificuldades que nós temos para atingir esse número satisfatório, que é regido inclusive pelo próprio Ministério da Saúde, tem lá um número satisfatório, e qual a nossa realidade hoje para todas as faixas etárias, começando inclusive das crianças, já que a gente está falando de creche. Tá, você fala um pouquinho eu vou falar um pouquinho da dificuldade, primeiramente. A primeira dificuldade que a gente se deparou foi que o último censo do IBGE foi em 2010. Sim. Então, como é que a gente vai fazer um planejamento Sem dados. sem dados? Eu sempre falo de dados, né? Defasado. Defasado. Então, assim, eu lembro que no início houve foi bem delicado para vacinar os profissionais de saúde, porque é da rede pública e particular. E digamos que eu tenha 20 mil profissionais de saúde em Paraupebas e vieram 3 mil vacinas. Como é que eu justificava que eu vacinei o profissional da rede pública e não da rede particular? E o profissional, ele é desde o administrativo da recepção do hospital Não é só o até... enfermeiro e o técnico, né? Não, é todo mundo. Principalmente que está na recepção. E passando exatamente pelo próprio pessoal da Sim, limpeza, sim. os SGs. Os SGs que limpam ali, né? Deixa tudo prontinho. Então, assim, foi difícil, foi bastante turbulento no início, mas assim, aos poucos as vacinas foram chegando, e era uma vacina que o mundo todo estava em busca. Ainda isso não era só Paraupebas, não era só o estado. E como o Edson falou, a população não é tão ciente disso, porque elas achavam que a gente estava guardando, não queria fornecer a vacina. Apesar então, de assim, todas as tentativas do prefeito isso, da CIA de isso. adquirir, né, as Sim, 400 sim, mil sim. doses e não conseguiu, Sim. por causa da demanda. Mas assim, aí você falou das dificuldades e em relação aos dados, né? Então hoje, a gente, com a primeira dose, a gente já alcançou 99,4% Da população. da população. Mas quando a gente vacinar uma porcentagem melhor das crianças, que já aconteceu antes das crianças entrar, essa meta ela passa de 100%, porque a gente fez uma previsão da população. O Estado fez, digamos, a previsão do Estado é de 198.854 pessoas Para Paraupebas. vacináveis, a partir de 5 anos para cima. E nós já vacinamos um total de 193.699 mil. Então, isso dá 99%. É bem expressivo. É Aí, bem expressivo. Muitas das vezes a gente confunde um pouco, e aí eu quero ser específico. São 193 mil doses ou são 194 mil pessoas? Ok. Pessoas Que já receberam a primeira e segunda dose. Desculpa, 193 receberam a primeira dose. A primeira Tá? dose. A primeira e a segunda dose já foram 152.930 pessoas. Ok. Isso a partir de 5 anos até... A partir de 5 anos. A gente está com mais dificuldade para vacinar de 5 a 9 anos. Pois é, assim. Michele, essa Atribui-se dificuldade, aqui, né? então seria tipo... Porque ainda tem aquelas pessoas resistentes, Tem. né? Que foram lá, Infelizmente. tomaram a primeira, aí sentiam um mal-estar e tal. Eu não vou tomar a segunda, eu quero saber da segunda dose. Então isso poderia ser também um motivo desse número. Sim. Mas olha, eu sendo sincera, eu ainda sou motivada com o número que a gente alcançou. É um número alto. É um né? número alto, Muito alto, bom. assim, como a Rani falou assim, nosso prefeito, a importância de um político realmente vestir a bandeira da vacina,
Né? Então, E ter assim, sentido na pele. de ter sentido, de sentir, o nosso foi muito delicado. Então, assim, a importância de um representante da localidade, né, vestir a bandeira, vamos vacinar, chamar. Agora, recentemente, começou das crianças, né, tanto é que a gente já fez algumas escolas particulares, a gente vai tentando sensibilizar aqui e ali, com a Está CEMED havendo também. resistência dos pais Tem resistência. para vacinar. Tem resistência. Seria por causa dos efeitos, porque, por exemplo, eu tomei as 2 doses, mas não senti enjoo, teve gente que passou mal É, e vai de tudo cada um. mais, Acho que né? vai muito de organismo. Vai Vai muito muito de né? pessoa para pessoa. E tem muita né? fake news também, né? Tem muita fake news que acaba também. potencializando essa Eu negatividade. Até para meter medo, eu acho. Exatamente. Essa né? fake news até, a gente está com uma baixa cobertura, por exemplo, da tríplice viral, que é uma vacina que existe desde muito tempo. A cobertura está baixa. Acho que a geração dos pais de hoje Pois está Michele, só bem para te interromper difícil. rapidinho. Essa resistência da vacina da Covid também influenciou nas outras vacinas? Influenciou nas Porque outras. nós sabemos que desde criança você já toma uma vacina. Sim, sim. E ao longo da Ao vida, nascer, a BCG com 48 horas após o nascento tem que ser de Então, preferência a- tetra. E o pessoal não tá, deixou não de- tá levando a criança para vacinar. Assim, a BCG tá ok, mas as outras, como a pentavalente, a tríplice viral, a do calendário nacional de vacina mesmo, a gente tá tendo uma certa dificuldade para os Ô, pais levarem. papai, mamãe, leve seu filhinho no pode ser qualquer posto de saúde. As 24 unidades de saúde, todas têm as 24 vacinas. Chega lá a disponíveis. partir de que horas, A Michele? partir das 7 da manhã Até as 17 horas. Então, papai, mamãe, olha, é a saúde do seu filhote, né? Seu Exatamente. filhinho vai lá, não custa nada. E vai- são vacinas que estão aí há trocentos Há anos, muito salvando tempo. E vidas. tem prazo de validade, não tem? Tem prazo de validade. Tanto é que quando a gente inaugurou recentemente a nossa central de imunização, que foi um ganho muito grande para o município precisava desse suporte. A gente está com um estoque muito grande, a gente até conversou com a CEMED esses dias, de vacina para adolescentes, que é a HPV e a meningo, que é contra a meningite. E a gente já vai aproveitar a oportunidade no retorno das aulas e também fazer essa Boa vacinação nos adolescentes. E o número de doses para Covid tem suficiente, Tem. Michele? Hoje tem. Hoje, graças tem. a Deus, Se eu tem. Hoje, quiser graças para eu a Deus. tomar a terceira dose, que eu Pode ir lá preciso que tem. tomar, já posso ir Pode lá que na tem. Câmara, né? Isso. A gente tá nas unidades de saúde de dia, né? E pensando também para quem não pode ir de dia, e na Câmara Municipal a gente está de domingo a domingo, de 16 às 21 horas. E as Sempre- unidades de saúde, algumas como VS10, Nova Carajás, Cidade Nova, Casas Populares, Liberdade 1, de 7 até às 16 horas. E toda semana é divulgado, né? A campanha Toda da semana, semana toda para a semana. vacinação, né? Toda semana Não é tem divulgado. assim, mas eu não fiquei sabendo, não. Sempre é divulgado. É na televisão, no É na rádio, rádio. no Instagram da prefeitura, você fica Só por dentro. acompanhar que Olha, atualizar a carteira. um bate-papo desse com a Michele, além de esclarecedor, é de conscientização acima de tudo, né? Sim. Verdade. Fazer a sensibilidade das pessoas. Porque não é fácil trabalhar com a saúde. Não, E olha que a bem gente não complexo. falou em coisas assim que fazem parte da obrigação da própria população, sabe? Sim. De cuidar do próprio quintal, Sim. de capinar, de limpar o quintal, não acumular água, para todas as doenças que vêm desse sentido. E a Michele trouxe algumas informações, a minha preocupação aqui é com o tempo. Porque um programa só parece que não vai dar, não viu? vai Para dar. falar com Então com a vamos às Michele. informações, Michele. Vamos. O que a gente não falou que você gostaria de informar, Não, o que eu Michele? queria falar principalmente a gente já tem mais de 50 mil casos de Covid confirmados em Paraopebas. Antes a gente notificava por pessoa, mas como está tendo a reinfecção, a gente notifica agora por infecção. Então a gente já tem mais de 60 mil infecções no município. E uma coisa que eu queria frisar bastante, que a maioria são casos de idade acima de 20 anos. A faixa etária escolar, ela tem um número irrisório mesmo, bem Participação mínima. mínima. É até interessante, né? De 0 a 4 anos, nós tivemos 371 casos. De 5 a 9, 786 casos. De 10 a 14, 1.622. De 15 a 19, 2.885. E acima de 20 anos, 91,3% dos casos. Né? No que diz respeito aos óbitos, quais as faixas etárias de menor idade que teve o maior número de óbitos? Teve algum óbito de 0 a 5? Sim, Não. sim. Teve? Nós Olha tivemos 3 só. óbitos de 0 a 4 anos. Eu até falo que eu associo a mãe, que provavelmente estava com Covid, e o contato próximo
com bebê, né, acaba infectando também. E a gente teve 3 óbitos também de 15 a 19 anos e 554 óbitos de 20 anos a mais. Michele, Eram pessoas vacinadas? Isso, pronto, eu ia perguntar. Nesses óbitos registrados no município, como é que está a vacinação entre esses casos? Olha, hoje eu te falo com propriedade que a Covid ainda continua levando pessoas que não estão vacinadas. Né? Ainda tem pessoas com uma vacina só, algumas até com 2 doses, por isso eu reforço a importância de tomar, como muitos falam, terceira dose, que a gente também chama de dose de reforço, para a gente poder realmente ficar, né, contra a Covid, ficar vacinado, ficar mais tranquilo. Mas hoje, por exemplo, ontem nós tivemos 3 óbitos, 1 com uma dose e 2 sem nenhuma dose. E são pessoas jovens, 30, Mas 30 anos. a maioria, no caso, não tomou vacina tomou vacina? Não, a maioria, quando não tomou uma dose ou 2 doses. Mas uma pequena maioria são 2 doses. Por isso, a importância da terceira dose. Para reforçar a saúde. Então, exatamente. bora vacinar, vacinar, gente. Não Vamos custa vacinar que nada. está disponível, né? E Né? no que diz respeito como é que se diz, as sequelados? Porque eu não vou citar o nome aqui, mas eu tenho um amigo que ele já pegou Covid 2 vezes e recentemente saiu internado, acabou de sair de uma internação com trombose. Porque a Covid não é só aquele problema ali momentâneo, também tem a sua sequela. A gente tem um acompanhamento, a gente tem dados de pessoas sequeladas aqui em Parauapebas, com atividades diversas aí. Trombose, eu estou dando um exemplo, foi só de um amigo meu, mas tem gente que tem problema cardíaco, tem outras enfermidades que também são frutos. Olha, das sequelas que eu gosto de enfatizar são as sequelas de saúde mental, né, que são muitas, né? A gente tem uma rede estruturada, a gente tem um centro de apoio psicossocial, que é o CAPS, tem o psiquiatra na policlínica, tem uma rede de psicólogos bastante satisfatória na nossa rede de atenção primária em saúde para poder fazer esse acompanhamento. Em relação às sequelas, a gente também tem especialista que nenhum lugar tem, como um reumatologista. Então a policlínica também tem bastante especialista para poder fazer acompanhamento. Não há um local específico para sequelado de Covid, né? Porque isso tem que ser investigado, tem que ser avaliado, cada caso é um caso. Mas para o PEBAS ele é bem farto em relação a especialista. E o número de pessoas com sequelas é relativamente alto ou não? Não, esse número a gente não tem em dados, como eu te falei. A importância de dados é ser notificado e a gente não tem isso propriamente cadastrado, que é uma sequela de Covid. E trombose eu li porque eu tive uma cunhada, mas não aqui lá em Minas Gerais, que teve, né? Tem que ser bem investigado. E eu li rapidamente sobre isso. É uma situação muito difícil, muito rara acontecer, né? Sim, infelizmente, sim, bem raro. acontece com algumas pessoas, infelizmente. Infelizmente. Michele, como a gente abriu o programa falando que você é muito solícita, você já está intimada A voltar. aqui para a gente falar um pouco mais de saúde, porque tem muita coisa ainda para ser abordada e a gente já extrapolou praticamente o nosso tempo, mas eu já queria deixar aqui o convite aberto, de fato, para que você volte nos próximos dias, para a gente falar um pouco mais sobre saúde, de que forma que as pessoas podem estar ajudando a manter a própria saúde em dia. Muito Né? importante. Porque a gente não pode ficar só refém também de uma ação pública, né? É necessário que a gente também tome iniciativa e, o que eu posso fazer para eu cuidar melhor da minha saúde? Eu vou deixar para ir para o hospital só quando eu estiver com dor de cabeça? Não, existe todo um trabalho preventivo que precisa ser implementado. Eu que o diga. Sim, existe, como você bem falou, existe todo um trabalho preventivo que é comandado pela atenção primária em saúde, que são as 24 unidades de saúde que o município tem, e a porta de entrada é ali. Né, a prevenção de uma hipertensão, de uma diabetes, uma consulta com o nutricionista na atenção primária. Comigo. Então, tudo isso para que a própria vacina em si, como a gente falou, a própria vacina já evita uma internação, um agravamento. Então, assim, tudo tem que ser feito de forma preventiva para evitar o pior para a população. Só quero responder uma pergunta melhor em relação à divisão da vigilância, também para mandar um abraço aos meus coordenadores, porque eu sozinha não sou ninguém, né? Eu tenho uma equipe assim muito boa, muito coesa, que eu confio muito. Tem a Ana Carla, que ela é supervisora específica do Covid,
o Marcelo da epidemiologia, que tabula todos esses dados também. A gente tem a Railane, que faz esses gráficos, esses boletins que vocês veem por aí, de casos confirmados todos os dias. Isso, então, ela trabalha todos os dias do ano, digamos assim, porque ela realmente ela que passa informações também para a Ascom. A gente tem o Marco Aurélio, que é responsável pela vigilância sanitária. A gente tem a Neiva, que é responsável pela imunização. O Carlos, que é pela vigilância ambiental, dos agentes de endemia, a dengue, chikungunya, leishmaniose. A Josi, que é pela saúde do trabalhador, que também tem uma vigilância de saúde do trabalhador que está crescendo. Existe a vigilância sanitária, que fiscaliza o estabelecimento, e saúde do trabalhador, que fiscaliza o trabalho da população, como as empresas lidam com isso, que está crescendo aos poucos. E também o nosso CTA-SAI, que é comandado pelo enfermeiro Francisco, um enfermeiro aí de carreira muito competente também. Eu quero só agradecer a minha equipe e também, claro, aos nossos secretários, Gilberto e Paulo, pela confiança, pela autonomia. Até no dia, esse dia eu comentei com o prefeito, agradecendo esse coração. A autonomia que o prefeito dá para os nossos secretários reflete na gente, né? Então, assim, se eu estou aqui hoje falando com propriedade, com destemida, digamos assim, é porque foi me dada essa liberdade, foi me dada essa abertura para trabalhar, e é uma motivação muito boa trabalhar dessa forma, de forma minha equipe, para o resultado estar aí como está hoje para o E é o resultado também da sua competência. Isso, né? que é uma liderança, vocês viram só? Todos esses agradecimentos pelo reconhecimento em equipe, porque trabalho em equipe é tudo. É tudo. Né? Sempre foi. Ninguém a faz gente nada sozinho, né? Ninguém faz Não, nada jamais. sozinho. Exatamente. Ninguém faz nada. E daí a gente Todo um acompanha, apoio. a gente, claro, acompanha o trabalho da saúde, a gente acompanha o teu trabalho, a gente tem que reconhecer, como falou o Laércio aí, da tua competência, é maravilhosa, Laércio, Michele. Parabéns por isso, né? Obrigada, E muito vida obrigada longa. mesmo. E porque eu só fico imaginando que tu não dorme, porque isso veio na cabeça. Como é que é o nome do teu esposo? Alex. Vai ser canonizado. Oh, meu Deus do céu. Aproveitamos um abraço aí pro Piedade, o seu Oh, papai, pra dona Antônia Antônio. também, sua mamãe. Minha filhinha Alice, que eu engravidei no auge da Covid. Essa menina nasceu no auge da Menina. E Covid. tá estudando junto com o Cristiano. Olha, tá vendo? Tá tudo em família já. Todos entendem, todos me ajudam muito, assim, fora do sério, assim, eu sou uma pessoa de sorte com a família que eu tenho, porque não é fácil, mas assim, eles me dão todo o suporte e apoio possível. Tem que graças a gostar Deus. muito, porque eu não ia querer estar no teu lugar, não, né? Bom, e nesse clima de agradecimento, a gente também vai agradecendo você que nos acompanha aí pelo rádio, que nos acompanha pelas redes sociais, nas emissoras de TV, enfim, todos os 4 cantos. Aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta na segunda-feira com o nosso Bip Diário e na sexta-feira com esse bipão rechonchudo aqui. Obrigado, Rani, obrigado, Ederson. É isso aí, obrigado, gente. Um bom final de semana. Na outra semana tem mais entrevista legal. Não deixa de acompanhar o BIP. Valeu, Rani, valeu, Laércio. Bom fim de semana para você. Fim de semana de carnaval, né? Não vamos ter festa aberta pela prefeitura, foi adiada, mas vai ter aí o carnaval em casa, que você possa aproveitar aí com muita prudência e tranquilidade. Muito obrigado, Michele. Seja sempre bem-vinda ao BIP. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança de vocês comigo, o carinho, o respeito pelo meu trabalho. Assim, eu nasci em Paropebas, então eu tenho um amor pela essa cidade. Eu acho que reflete no trabalho, no cuidado, no que eu falo, no que eu direciono como diretora mesmo, propriamente falando da vigilância. E agradecer a minha equipe, que assim, é sem medidas que eu posso contar. Que nem vocês falam que eu não durmo, eles também não dormem. Se eu não durmo, eles também não dormem. E claro, os nossos secretários, Gilberto e Paulo, nosso prefeito Darcy também pela confiança. E estamos por aqui sempre que vocês precisarem. Obrigado. Bom final de semana para você, gente. Valeu, Tchau, gente. gente. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.